Quem nunca passou por essa situação extremamente triste? Tô lá, visto meu tempo, mas o cliente enrola e não compra. Posso falar para você? A maior parte dessa culpa é tua. E eu vou te ensinar a sair desse beco, dessa sinuca de bico. Bora lá. Ó. Fala, meus parceiros vendedores, que honra estar com vocês aqui, obrigado pelo seu tempo. Você está querendo saber, obviamente, o que fazer com o cliente que enrola, afinal, se você trabalha com vendas, ou você está passando agora por isso, ou já deve ter passado, se isso não aconteceu, você vai passar. Muito cliente enrola, claro, porque o cara quer tomar uma decisão, mas no tempo dele. E tudo bem, a gente não quer pressionar, a gente só quer ajudar ele a encaminhar, porque se você deixa ele sozinho, olha que interessante, pode até colocar aqui, ó, o cliente sozinho não compra nem 40% do que ele pode comprar. Então a nossa função é ajudar ele a encaminhando as decisões, e inclusive se ele precisar de muito tempo para pensar também, não tem problema, a gente vai só validar para não ficar com um negócio que chama-se pendência. Pode pôr outra frase aqui na tela. Pendência é um veneno para o vendedor, beleza? Então vamos ver aí como lidar com clientes que enrolam e não compram e tomam o seu tempo. Mas antes, meu amigo, já dá uma curtida aqui, porque você sabe que vai vir coisa prática para você utilizar a partir de agora, né? E além do mais, eu estou extremamente elegante com essa jaqueta amarela, já estive no com vermelho, da minha grande parceira Aramis, uma das nossas patrocinadoras, com muito orgulho, né? Uma marca que se reinventa, que colocou tecnologia e é a cara do empreendedor, é a cara do que a gente tem de vendas, né? Dessa nova etapa de vendas no mercado, tá bom? Então bora lá. 4 coisas para você poder fazer. Para isso, eu gosto muito de usar o meu PowerPoint, muito simples, preto escrito no branco, e aí você acompanha comigo. Bora lá. Vamos lá. Então, 4 técnicas para quando o cliente enrola e não compra. Primeira delas, vamos colocar grandão aqui, ó. Todo final de conversa precisa ter uma data, horário e um próximo passo. Por que isso, Thiago? Porque, em geral, é você que conduz a conversa, tá? Thiago, mas se ele quiser... Não tem problema, mas dar início a um próximo passo, a gente chama de call to action, né? É chamada para uma ação com data, horário, é você, vendedor, que faz. Se ele não vai poder naquele horário, se ele não vai poder naquele dia, não tem problema. O importante é que ele dê um retorno. Então, se você fala, olha, então tá bom, então o nosso próximo passo é você conversar com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o sócio, ou com o financeiro, enfim, ou validar isso, é a forma de pagamento, e na terça-feira, às 2h15 da tarde, eu retorno para a gente poder finalizar. É isso? Ah, não, olha, terça eu não consigo, tem que ser quarta às 4h30. Ele vai te dar um retorno, não tem problema, você vai encaixar lá no seu horário se você puder e retorna para ele. O importante é que todo final de conversa tenha uma atividade clara, um compromisso entre você e o cliente, tá bom? E uma data com horário para que você coloque. Eu tenho certeza que você usa o CRM, senão você já sabe, você tem aqui um curso gratuito meu, gratuito inteiro para usar o Pipe Drive, né, que é o nosso patrocinador aqui, e é a ferramenta que a gente usa muito antes de ser patrocinado, porque para mim é o CRM mais prático para vendedores do Brasil. E você tem 30 dias de graça também para usar, pode colocar aqui, ó, o CRM, o curso, então quer dizer, eu te dou 30 dias para usar de graça e ainda o curso de graça. Pelo amor de Deus, tá? Se você não usa CRM, você tá fora do mercado nos próximos meses, tá? CRM é o maior amigo do homem. Então, se você tem um CRM, você vai colocar lá, próxima atividade, data e lembrete do que foi falado da última conversa. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa, então, para parar de enrolar, para você parar de perder seu tempo, é todo final de conversa precisa ter uma data e horário e um próximo passo. Segundo, define se é a pessoa que decide ou se tem mais alguém. Importantíssimo que você saiba se essa pessoa que você está conversando, ela decide ou se ela faz parte do processo. Então, por exemplo, Thiago, não, primeiro a gente abre as portas, o primeiro contato é com ela e ela encaminha para o decisor. Não tem problema. O importante é que você deixe claro qual é a posição dessa pessoa. Por quê? Porque você não vai ficar negociando o preço com ela, você vai levantar qual é a posição dela na negociação, o que ela precisa saber especificamente, e se for um serviço muito específico de negociação, se você cobrar mais caro, é muito importante que talvez você não passe o orçamento para essa pessoa, tá? Em último caso, só você passa. Então, inclusive isso. Thiago, mas como que eu faço isso? Perguntando, né? Eu tenho um vídeo meu sobre qualificação que eu já falei aqui, né? Na qualificação você sabe, olha, além de você, tem mais alguém que precisa estar na nossa conversa, além de você, tem mais alguém que decide, né? Além de você, quem decide sobre o fechamento
desse serviço ou a compra desse produto. Valida quem está e qual é o processo de compra, para você não perder tempo, ficar conversando ou negociando com quem não tem potencial para fazer um fechamento. Se é uma pessoa técnica, você vai falar sobre o produto, o serviço técnico que ele vai resolver especificamente. Aí ele vai passar para alguém que vai poder fazer o fechamento sobre isso. Mas é importante que esteja claro para que você não perca o seu tempo e ele não enrole mais. Terceiro, bora lá. No início da abordagem, faça perguntas de necessidade, né? Para você entender. Acabei de falar isso. Por exemplo, qual a sua prioridade em resolver esse problema nos próximos 20 dias? Então, eu sei que dentro dos 20 dias ele tem uma prioridade muito grande. Ele não vai conseguir enrolar comigo. Outra pergunta. De 0 a 10, Fernanda, seu Cláudio, qual a sua prioridade em resolver isso? É muito importante. Por quê? Porque no meio dessa conversa, se você perceber que você marcou de novo, ele não andou, marcou de novo, ele não andou, você retoma. Olha, Fernanda, como você mesma me disse, era prioridade nos próximos 10 dias você acertar esse problema, comprar esse produto, fechar esse negócio. Então, tem alguma coisa que mudou essa prioridade sua? Olha só que importante. Essas perguntas, e quando o cliente fala, existe um compromisso e diminui muito a questão de enrolação. Eu tô falando isso para você porque aqui, gente, a gente diminuiu para quase metade o tempo de venda que a gente tinha, justamente utilizando essas técnicas aqui, tá bom? Como você já sabe, eu testo tudo antes de passar para vocês. E no quarto, no final, de 0 a 5, qual é o real interesse que o senhor tem em fazer negócio comigo? Então, quando você perceber que ele está enrolando muito, já foi 3, 4 vezes, remarcou algumas vezes, você fala de forma direta, sem ser grosseira, obviamente, mas direta. Seu Paulo, de 0 a 5, qual é a quarta reunião que nós temos? De 0 a 5, qual é o real interesse que vocês têm em fazer negócio com a gente ou fechar isso nos próximos 10 dias, né? E aí você vai pegar essa nota. Se ele falar um 3, por exemplo, você fala, tá, seu Paulo, o que depende da nossa parte aqui para que você me dê um 5, para que a gente possa fazer isso o quanto antes? Tem algo que eu possa ajudar você, né? Ou se ele der 5, você fala, então, seu Paulo, o que está faltando para a gente finalizar isso hoje ou essa semana ainda, tá? Então, com perguntas, a gente consegue ajudar o cliente a tomar boas decisões. Pode colocar a frasezinha aqui nos dos cantos. Com boas perguntas, a gente consegue fazer com que o cliente tome as boas decisões de forma mais rápida, tá? Essa é a frase e é assim que ele vai parar de enrolar. Porque às vezes ele não está enrolando porque quer, é porque ele não está colocando como prioridade. Como você não vai acelerando ele na decisão, ele vai deixando para frente. Lembrando, é melhor, outra frase que vai aqui, é melhor você ter um não certeza do que um sim talvez. Beleza? Tamo junto nessa. Curtiu? Meu amigo, curte aqui e principalmente ajuda a gente a divulgar isso para o máximo de pessoas. Compartilha isso e lembrando, hein, as minhas redes sociais, todos os dias eu tiro dúvida, tem manual, passo a passo, lá eu abro caixinha de perguntas todos os dias para você fazer a pergunta, eu faço uma mentoria gratuita com você. Tudo isso de graça nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram e também, a gente também está no TikTok lá, mas hoje o Instagram ainda é a nossa principal ferramenta para você ter conteúdo gratuito todos os dias. Fechou? Compartilha e vem com a gente. Lei da reciprocidade. Eu te ensinei isso, agora ajuda compartilhando o vídeo. Bora lá. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.